Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos para rezarmos 9 meses com Maria. Hoje iniciemos dia 11 de maio ao dia 20 de maio. Hoje, dia 11 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. Quando em meu coração se multiplicam as angústias, vossas consolações alegram minha alma. Livro do Salmo, capítulo 93, versículo 19. Maria nos fala: sendo hoje o dia santificado, continuei a rezar pelos homens e mulheres que estão sofrendo. Na nossa sociedade, muitos enfermos, além de sofrerem dor física, também enfrentam a dor da separação da família. A doença é vista como uma manifestação do pecado e que a pessoa cometeu, e sua enfermidade seria um castigo. Por isso é necessário seu afastamento social, para que não contamine os tidos como puros. Tocar em um doente, então, é partilhar o mesmo pecado que supostamente cometeu. Imagino o quanto esses pobrezinhos sofrem. Reflexão. Muitas vezes reclamamos dos sermos vítimas de discriminação. Porém, devemos nos perguntar: hoje quem eu discriminei? Amados irmãos e irmãs, que possamos ter empatia para com nossos irmãos, nos colocar no lugar daquele que sofre e estarmos sempre em oração por aquele que está enfermo ou necessita de alguma ajuda. Hoje, dia 12 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Maria nos fala: na porta das sinagogas ficam vários doentes. Muitos deles vivem uma vida paupérrima. São aleijados, cegos, mudos, loucos, alguns em função da gravidade do problema. São proibidos de morar na cidade. Assim criam comunidades de enfermos nos arredores dos povoados, ou vivem perambulando pelas entradas da região. Muitos pais absorvem a lei e esquecem-se do amor, deixando seus filhos completamente largados, porque também têm medo de serem contaminados, como um pai ou uma mãe é capaz de virar as costas para um filho no momento em que ele mais precisa. Reflexão. Olhe à sua volta e verá que bem perto de você alguém sofre por ter sido descartado do convívio. Faça diferente, vá ao encontro dessa pessoa. Amados irmãos e irmãs, que possamos ter o hábito de irmos ao encontro daquela pessoa necessitada. Hoje, dia 3 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. A oração do justo tem grande eficácia. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Maria nos fala: Marta veio me visitar e juntas subimos ao monte para rezar. No caminho, eu partilhava com ela esses questionamentos que me fez nesses dias. No alto do monte cantamos um salmo que dizia assim: Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio, seja confundidos os humilhados, os que odeiam a minha vida. Recuem e correm de vergonha os que se comprazem com meus males. Afastai-se, cobertos de confusão. Ou que me dizem, pelo contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Que repitam sem cessar, glória ao Senhor, aquele que deseja o vosso auxílio. Quanto a mim, sou pobre e desvalido. Socorrei-me, ó Deus. Sois meu protetor e libertador. Senhor, não tardes mais. Salmo 69. Reflexão. Louve a Deus por ter alguém em quem confiar, por poder partilhar sua vida sem medo, encontrar quem nos ouça, sem emitir julgamento. E é uma dádiva.
Amados irmãos e irmãs, que possamos agradecer a Deus pelo amigo que nos ouve sem nos julgar. Hoje, dia 14 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Em uma conversa com José, decidimos ir passar alguns dias na casa de minha prima Isabel. Seria um tempo favorável para observarmos tudo o que nos tinha acontecido. Eu manifestei o desejo e ele concordou, mas sua preocupação era se eu aguentaria a viagem. Eu disse que sim. Além do mais, sinto que minha prima precisa de mim neste momento de sua vida. Ele então me disse que dentro de alguns dias poderíamos viajar, mas precisaria de um tempo para terminar os móveis que aquela família rica havia encomendado. Assim teríamos uma reserva para a viagem e até poderíamos ajudar financeiramente a Zacarias e Isabel. Fiquei muito feliz. Reflexão. Quando verdadeiramente amamos, fazemos de tudo para vencer as barreiras que nos impedem de agir em favor do outro. Amados irmãos e irmãs, que possamos ter o hábito, o gesto de bondade, assim como Jesus nos ensinou. Hoje, dia 15 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 2. Maria nos fala. José começou a trabalhar cedo. Ele estava bem adiantado no serviço. Eu comentei com Marta sobre a viagem. Ela demonstrou preocupação, mas depois se convenceu de que seria bom para nós nos afastarmos da realidade em que estamos vivendo. Seria um tempo oportuno para assentar as ideias. Além, é claro, de assistir minha prima. Marta disse que havia conhecido Isabel há muito tempo, em uma festa da Páscoa, em Jerusalém, porém nunca mais se viram. Conversamos sobre o milagre que Israel recebeu e louvamos a Deus juntas. Reflexão. Louvamos a Deus percebendo na realidade que nos rodeia, a mão do Pai que tudo governa. Amados irmãos e irmãs, que possamos confiar verdadeiramente que Deus caminha com cada um de nós. Hoje, dia 16 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. Não tenhas preguiça de visitar um doente, pois é assim que te firmarás na caridade. Livro de Eclesiástico, capítulo 7, versículo 39. Maria nos fala. Na noite de hoje, José e eu fizemos um roteiro da viagem, calculando o tempo e distância. Ele achou por bem sairmos em um dia de domingo, para chegarmos em Ain Karim antes de sábado. Portanto, viajaríamos por cerca de 5 a 6 dias. Conversamos também sobre os possíveis perigos ao atravessar as montanhas, ainda mais para uma mulher grávida, mas depositamos nossa confiança em Deus. Ele cuidará de nós, velará nosso caminho. Disso eu não tenho dúvida. Naquela noite eu pensei muito no encontro que teria com Isabel. Estou ansiosa para abraçá-la e conversar com ela. Reflexão. No amor, não medimos as consequências. Arriscamos, enfrentamos os medos. Por quem você se arriscaria? Respondendo essa pergunta, você descobrirá quem ama. Amados irmãos e irmãs, que possamos estar sempre pronta para ajudar aquela pessoa que está necessitada. Que possamos ir ao encontro da pessoa que precisa de nós. Hoje, dia 17 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Livro do Salmo, capítulo 144, versículo 18. Maria nos fala. Senti uma forte necessidade de subir ao monte para rezar, mas dessa vez quis ir sozinha. De lá, enquanto eu avistava parte do povoado de Nazaré, pensava como seria a vida de Jesus neste local. Depois coloquei a mão no meu ventre e conversei com ele assim:
Querido filho, a mãe o ama, não vejo a hora de tê-lo em meus braços, de poder ver você crescer, correr e brincar por essas ruas. Eu quero que seja feliz e que nada de ruim lhe aconteça. Eu rezo ao Senhor da vida que o proteja hoje e sempre. Queridos, nós vamos viajar, vamos visitar um priminho seu que está para chegar. Vocês serão bons amigos e eu sinto isso. Reflexão. A necessidade que temos de rezar e orar não é simplesmente uma necessidade da alma, mas um convite de Deus. Quero você em minha companhia. Hoje, dia 18 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. Honrai-me quem oferece um sacrifício de louvor, ao que procede retamente. A este eu mostrarei a salvação de Deus. Livro do Salmo, capítulo 49, versículo 23. Maria nos fala. José hoje não trabalhou, guardamos o sábado. Fizemos nossas orações como de costume pela manhã e depois fomos à sinagoga. Na saída, José e eu encontramos aquele jovem casal com a menininha que havia sido curada da forte febre. Eles nos olharam com admiração e agradecimento. Trocamos algumas palavras. A jovem me chamou a um canto e me disse que jamais se esquecerá do que eu fiz por ela. Eu logo repliquei: não fui eu, foi meu filho. Eu simplesmente intercedi. Falei isso sem pensar, mas creio que, de fato, aquela cura tem a ver com Jesus, pois senti algo muito forte naquele dia, ao rezar por aquela criança. Porém, não posso afirmar o que isso significa. Reflexão. O agradecimento nem sempre é verbal. Muitas vezes basta um olhar para dizer o quanto somos agradecidos. Os olhos falam. Amados irmãos e irmãs, que possamos ser gratos a todas as pessoas que estão em oração por nós. Que possamos ser grata a Deus por tudo que Ele faz em nossa vida e pela humanidade. Hoje, dia 19 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. Bendirei continuamente ao Senhor. Seu louvor não deixará meus lábios. Livro do Salmo, capítulo 33, versículo 2. Maria nos fala. Aconteceu uma coisa engraçada hoje. Hoje senti vontade de comer romã. José então largou um pouco dos seus afazeres e foi procurar romã para mim. Ele chegou com uma cesta cheia. Nos sentamos e nos deliciamos juntos, enquanto comíamos. Eu admirava a beleza desse fruto. Perguntei onde ele havia conseguido frutos tão belos, e José explicou que foi em um campo um pouco distante da cidade. Ao chegar lá e contar que eu estava grávida e queria comer romãs, imediatamente selecionar as melhores frutas. José me disse que as romãs foram fáceis de encontrar, mas esperava que meus desejos parassem por aí. Depois ele riu. Reflexão. Não é necessário muito para deixar alguém feliz. Disso sabemos, porém devemos nos perguntar: é meu desejo fazer alguém feliz? Amados irmãos e irmãs, que possamos sentir o desejo de fazer as pessoas felizes. Hoje, dia 20 de maio, iniciemos com uma leitura bíblica. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que temem, sobre os que esperam na sua bondade, a fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo da fome. Livro do Salmo, capítulo 32, do versículo 18 ao 19. Maria nos fala. Tive novamente um sonho muito estranho. Sonhei com um coração que era transpassado por espadas. Fiquei bastante assustada e, por mais que tentasse não conseguir compreender, talvez o Senhor esteja querendo me dizer alguma coisa. Diante da dúvida, eu rezei. Meu santo Deus, estão acontecendo muitas coisas que eu não consigo compreender, mas apesar da razão não me explicar tudo o que me acontece, eu reitero que sou tua serva. Estou em tuas mãos, faça de mim o que for, e eu me manterei fiel até meus últimos dias. Não há sentido viver se não for para te servir. Reflexão. A incerteza é própria da nossa natureza. Deus é só certeza. Quando estivermos na dúvida, basta pedir que Ele seja fé em nós. Amados irmãos e irmãs, que possamos pedir
Que Deus nos fortaleça diante das nossas dificuldades, nossos medos, nossas preocupações. Que Deus fortaleça a nossa fé em Deus. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para cumprir os teus desígnios, também nos chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça seu pedido com muita fé e esperança. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa. Santificai o clero, nossas famílias, dai-nos saúde, a paz e aumentai a nossa fé. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, rogai por nós. Jesus misericordioso, tenha misericórdia de todos nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.